Oh, glória, a paz do Senhor Jesus a todos. É com imensa alegria que nós voltamos aqui mais um dia para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Você que nos acompanha aí, que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que é inscrito, compartilhe, deixe seu like, nos ajuda aí para o crescimento do Evangelho, para poder espalhar boas novas do Senhor. E o tema desse dia é dízimos e oferta. Continuam como mandamento ou já acabou? Vem comigo para conferirmos esse tema que é tão maravilhoso e para poder tirar muitas dúvidas nos dias atuais. Por favor, abre comigo a tua Bíblia aí no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o último dos profetas menores. Capítulo de número 3, por favor. Abre a Bíblia Sagrada. Vamos estar fazendo uma leitura no capítulo 3, do versículo 7. Por favor, do capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 10. Abriu aí? Vamos comigo então? Oh, glória! Deus seja louvado. Desde os dias de vossos pais, capítulo 3 de Malaquias, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei, 10, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Oh, glória! Esse estudo é um estudo muito bom para o nosso entendimento e esclarecimento. Por quê, irmãos? Porque está surgindo várias linhas de raciocínio que não batem com as escrituras sagradas. Estão dizendo por aí, estão pregando já na internet, aí no YouTube, no Facebook, em outras linhas de comunicações, nas televisões, que o dízimo foi abolido pela graça. Irmãos, é uma das maiores mentiras que eu já ouvi, é essa colocação a respeito do dízimo, dizendo que o dízimo foi abolido pela graça, que agora a graça, ela nos tirou a responsabilidade de dizimar na obra do Senhor, sendo que a graça de Jesus, irmãos, ela não anulou nenhum mandamento. A graça que Jesus trouxe, ela só teve o poder de anular o pecado genético, ou o pecado original, ou conhecido como pecado adâmico. Concernente aos mandamentos, o que Jesus ele anulou em vida, anulou no seu ministério terreno, quando ele ainda estava aqui. Agora, a morte dele, a graça manifesta que foi a sua morte e a sua ressurreição, não tem nada a ver com anular mandamento. Não anula nenhum mandamento a graça só anulou o pecado genético. Pois bem, vamos lá. Ao fazer essa leitura, nós temos uma dimensão muito grande de dízimos. Por quê? Porque estão pregando, estão ensinando, estão falando por aí que o dízimo no passado, irmão, não era dinheiro. O dízimo no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, não era dinheiro, o dízimo era alimento. Mais uma coisa errada que estão ensinando, mais uma coisa errada que estão pregando.
Daqui a pouquinho eu vou estar dando para vocês versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que vai mostrar, que vai quebrar essa doutrina de demônio, dizendo que o dízimo não era dinheiro e que o dízimo era simplesmente alimento, era ovelha, era vaca, era bode, era fruto, era coentro, era cominho e coisa semelhante. Nós vamos ver que a palavra dízimo, ela aqui nesse capítulo 3 de Malaquias, ela está no plural. Está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Irmãos, preste atenção. Está no plural, dízimos. Por quê? Porque quem tinha dízimo, né? Eu só tenho ovelha, o meu rebanho produziu não sei quantos bezerrinhos, e ela não tinha ainda negociado, não tinha vendido. Se produziu 200, ela daria o dízimo de quê? 20 bezerrinhos. Irmãos, preste atenção. E aí, assim por diante também, do fruto, né? Do legume, seja o que for, que era na época comercializado, ele dizimava, sim, também do seu fruto, sim, também dos seus animais, sim, só que todos esses recursos eram usados para mantimento, e depois, o que sobrava, irmão, ele era comercializado e se tornava verba, se tornava dinheiro para poder pagar as despesas das obras do templo. E aí também estão dizendo que o dízimo só foi imposto porque era para pagar os levitas e sacerdotes, sendo que o dízimo para os levitas e o dízimo para o sacerdote era já um dízimo separado para eles. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui hoje que o dízimo pela Bíblia Sagrada, ele era para pagar pedreiro, carpinteiro, marceneiro, era para dar recurso para as viúvas, irmãos, para os órfãos. Então, o que estão pregando aí, irmãos, estão fazendo uma mistura muito grande e estão embolando, não sabendo separar. E nós vamos ver aqui que dízimo em Malaquias capítulo 3, ele é mandamento e não simplesmente algo que alguém quer fazer ou não quer fazer. Entenda, costume é uma coisa, doutrina é outra. Costume é aquilo que o homem fala, que o homem coloca, mas doutrina é o que está baseado nas Santas Escrituras. Vamos ler o versículo 7 para nós podermos entender aí. Olha só o que diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos nós? Nos dízimo e nas ofertas alçadas. Ao versículo 9 é bem forte, hein? Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Irmãos, por que Deus ele deixa, escrito no último livro do Antigo Testamento esse mandamento? Por quê? Porque para deixar registrado que se Deus, irmãos, quisesse cancelar o dízimo, ele não outorgaria essa escritura. Por quê? Porque agora nós vamos ver que Deus repreende o povo através de Malaquias e mostra para ele que dízimo e oferta não é costume, é mandamento, e desde as antiguidades. E aí a narrativa que estão colocando dizendo que os dízimos era só por causa dos levitas, por causa dos sacerdotes, e agora não existe mais ministério levítico, isso é uma falácia enganosa. Por quê? Porque nós vamos ver que os três primeiros patriarcas do Antigo Testamento foi quem? Abraão, Isaque e Jacó.
Irmãos, Abraão, ele começou a dizimar. Não tinha ainda lei, não tinha lei mosaica ainda, Moisés nem existia. E Abraão ensina Isaac também a dizimar. E Isaac ensina Jacó também a dizimar. Ué, se não existia ministério levítico, para que era o dízimo então? Era uma prova de fidelidade e Deus ali começava a montar já o ministério para poder o que, irmão? Expandir. Quando a igreja se tornasse, que foi o templo de Salomão, dali por diante, já teria o que, irmão? Uma base para poder dizimar e ofertar, para assim fazer o que? O templo, as coisas de Deus. Então, essa narrativa que os dízimos simplesmente era para os levitas e para os sacerdotes não cola, querido. Não cola. Porque os 3 primeiros patriarcas já dizimavam. E eles eram bem de vida, eles tinham condição financeira. E eles não dizimavam para outra pessoa no sentido de que não tinha levita. Ainda não tinha o ministério sacerdotal. Então, nós vamos ver que o dízimo de oferta é algo instituído por Deus. Foi colocado por Deus para quê? Para poder, irmãos, Deus já, desde o começo, mostrar para o povo que o dízimo de oferta foi Ele que instituiu, foi Ele que colocou. E não porque tinha simplesmente necessidade de levita ou coisa semelhante. Mas não, calma aí. É isso que nós vamos conferir na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós vemos que Abraão dizimando, Isaac dizimando, nós vemos Jacó dizimando, então já quebra toda essa narrativa que os dízimos e oferta era por causa do ministério levítico. Oh glória! É muito bom, irmãos, sermos esclarecidos pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós vamos pegar aqui os versículos para mostrar para vocês que dízimos no plural está embutido tanto de animal como do fruto da terra e também de dinheiro. É essa questão que nós queremos falar. Vamos lá. Vamos conferir. Já no Antigo Testamento, nós vemos que o dinheiro, moeda, já existia. Por quê? Porque nós vemos aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 28, que José, ele foi vendido por 20 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. Em Gênesis 42, 25, nós vemos José devolvendo dinheiro para os seus irmãos. Dinheiro, moeda. Presta atenção. Tu imagina os irmãos de José indo comprar alimento com uma vaca. Aqui, vamos fazer uma troca. Não, eles levaram dinheiro para comprar os alimentos. Podia se fazer a troca? Claro que podia, nós não somos ignorantes, que até o dia de hoje pode se fazer isso. Mas eu estou provando para vocês que no Antigo Testamento, o dízimo não era só de alimento. O dízimo não era só de vaca ou de fruto da terra, mas o dinheiro já fazia parte do cenário do Antigo Testamento, muito antes da lei mosaica, muito antes da lei que o próprio Deus deu para Moisés. Então, quebra essa narrativa que agora não tem mais ministério levítico e que não precisa dizimar. Mentira! O dízimo foi instituído para ficar na casa de Deus, para que haja mantimento, servir, construir, ajudar. Mas aonde por dízimo é? Vamos ler. Capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Às vezes você dizima preocupado, o que está fazendo meu dinheiro? Presta atenção, não é teu dinheiro. Você está devolvendo aquilo que é de Deus. Então a tua obrigação é só dizimar e ofertar. Se o pastor roubou, se o outro meter a mão, já não é contigo, eles vão acertar a conta com Deus. Mas a tua parte e a minha parte, a minha obrigação e a tua obrigação é ser dizimista e ser ofertante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que até os levitas que recebia do dízimo, pagavam dízimo. Se os dízimos eram para eles, por que eles iam receber o dízimo,
uma parte do dízimo e eles teriam que pagar o dízimo. Dá para entender? O dízimo que eles iam dar ia ficar para quem? Se ele já era o que, como dizem, né? Estão dizendo por aí, que era só para eles o dízimo. Essa narrativa não cola. Vamos ler comigo aí, por favor. Em Números capítulo 18, versículo 24. Está escrito aí, ó, que até os levitas tinham que dizimar o seu dízimo. Chamado o quê, irmãos? Quando há essa narrativa de os levitas, eles que recebiam do dízimo, pagar o dízimo, é aí que está a narrativa que nós conhecemos de quê? Dízimo dos dízimos. Gente, é muito tremendo, a Bíblia não deixa escapar nada. Se até quem recebia os dízimos tinha que pagar o dízimo, então, irmãos, é mandamento. Não é costume, não é quem quer dar. Sim, ninguém é obrigado a dar. Mas quem serve a Deus, obedece à palavra de Deus. E a palavra de Deus é: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É isso que nós temos que colocar em prática. É o que está escrito, não o que os outros eles falam. Irmãos, é muito interessante. Abre comigo aí, por favor, a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 16. Segundo livro dos reis de Israel, glória. Capítulo de número 12. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 12, versículo de número 8 ao 16. Diz assim: e consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote que contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo a casa do Senhor. E ele os distribuía aos carpinteiros, aos edificadores, que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedra de cantaria para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taça de prata, nem garfos, nem bacia, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que faziam a obra e reparavam com ela a casa do nosso Deus, ou a casa do Senhor. Irmãos, para pensar aqui. Desde a antiguidade, os dízimos e oferta já era dinheiro, já era, irmão, quantia. E agora viu uma narrativa dizendo que não era. Viu uma narrativa dizendo que o dinheiro que dava os seus dízimos era só para os levitas. E agora não tem mais levita, não precisa dizimar. Isso é doutrina de demônio, irmãos. Olha o que está escrito. O que vale não é o que eu falo, o que vale é o que está escrito. O que está escrito tem que estar acima de tudo. Louvado seja Deus. E as pessoas estão brincando de ser crente, não estudam a Bíblia e estão sendo levados por vento de doutrinas. Sabe o que é engraçado? Que eu vou ler para vocês aqui, eu vou ler mais versículos que mostram que o dízimo e a oferta
ele servia para mantimento e para pagar também quem trabalhava, não era só para os levitas. Abre comigo aí, por favor, Neemias capítulo 13, versículo de número 5. Neemias capítulo 13, versículo de número 5. Oh, glória a Deus! Aqui, ó, Neemias capítulo 13, versículo 5. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas, manjares, incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenara para os levitas, e cantores, e porteiro, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Não era só o dízimo para os levitas, tinha uma classe de pessoas que era alimentada também pelos dízimos. Por quê? Porque eles trabalhavam. Então, vou te perguntar, a classe levítica acabou, certo? O ministério levítico. Mas acabou os pedreiros? Acabou os sacerdotes que hoje se tornaram os pastores? Acabou, irmãos? Ou continua? Então, a obra de Deus, ela tem que seguir de acordo com aquilo que está escrito. E não pelas falácias que estão inventando, e não pelas conversas fiadas que estão pregando. E muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia, e por não quererem dizimar, por não quererem ser fiel a Deus, estão indo junto com essas falácias, junto com essas doutrinas de demônio. Mas nesse vídeo, nesse dia, nós estamos aqui para esclarecer a tua mente, dizendo: dízimos e oferta não é costume, dízimos e oferta é doutrina bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que não há necessidade do Novo Testamento ter vários versículos como no Antigo? Porque o que Jesus anulou, o que Jesus ele falou que não prestava mais, ele falou com vida, ele falou em vida no seu ministério terreno. Lembra a respeito do sábado? Ele cumpriu o sábado, os seus discípulos foram lá pegar milho para comer, aí disseram lá os fariseus: os teus discípulos estão quebrando o sábado, os teus discípulos estão transgredindo o sábado. E ele foi e contou de Davi, que Davi entrou no templo, comeu o pão da propiciação e etc. Aí daqui a pouco Jesus está em outra narrativa dizendo: olha, até do sábado eu sou o Senhor, meu pai trabalhou e ainda trabalha e eu trabalho também. Aí Jesus deu um exemplo de uma vaca ou de um boi que cai num buraco no dia de sábado e não vai tirar, porque mais vale é fazer o bem. Então Jesus, ele quebra a lei do sábado aí, ele vai e desfaz a lei do sábado. Não é um texto só, é vários textos. Quando Jesus aniquila a lei do apedrejamento, como foi isso? Levaram a mulher apanhada em ato de adultério e foram até Jesus, não foram? Aí Jesus falou assim: qual de vós está sem pecado? Ele não estava falando qual na terra, quem na terra está sem pecado, não. Quem levou ali foi os fariseus. Quem levou ali, acho que foi junto com os escribas. E Jesus fala para eles que foram levar a mulher em ato, não falou para a multidão que estava ali. Tem que separar isso aí, irmãos. Atira a primeira pedra, qual dentre vós que está sem pecado? Uma, eles ainda estavam com a genética adâmica. Segundo lugar, eles estavam tentando Jesus, já estavam em pecado. Mas, se Jesus pergunta: quem está na terra que não tem pecado, atira a primeira pedra, Zacarias e Isabel não podiam atirar a pedra, porque a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6, que esse casal era irrepreensível, guardava todo o mandamento. Justos, eles podiam atacar a pedra. Simeão e Ana era justo, não podia atacar a pedra, mas Jesus não fez a narrativa para todos, fez para aqueles que estavam acusando a mulher. Presta atenção no detalhe. Aí é pregado na nossa igreja o quê? Você quer falar o quê? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Gente, presta atenção. Presta atenção. Qual o pecado que eu estou cometendo aqui agora? Qual o pecado que talvez você na tua casa está cometendo? Essa questão aí é que Jesus queria aniquilar a lei do apedrejamento, e ele aniquilou ali.
Porque senão ele diria, faz o que está escrito, pode apedrejar. Mas quando chega a respeito do dízimos e oferta, Jesus não aniquila. Abre comigo aí, por favor, Mateus capítulo 23, glória! Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23. É engraçado, né? O que é para Jesus aniquilar, ele aniquila falando. Ele aniquila dizendo, ó, isso aí está errado. Ó, pode fazer, não pode fazer. Capítulo 23, por favor, do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 23 em diante. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Preste atenção. O apedrejamento, ele falou, quem está sem pecado atira. No sábado ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Então ele corta. Mas quando trata de dízimo e oferta e outros assuntos, olha o que ele diz: deveis fazer estas coisas. É um dever, é uma lei, é uma ordem dizimar e ofertar. Jesus não acaba com o dízimo e oferta. Ele aqui, ele está dizendo assim, é um dever dizimar e ofertar, mas você não pode omitir outras coisas. O que adianta você andar ataviado, bonitinho, né? Poxa, mas você compra e não paga. Ah, mas o que adianta também você comprar e pagar e andar de qualquer maneira mostrando a sua nudez? Então tem que ser os dois de acordo. Eu tenho que andar decente para não mostrar minha nudez, e eu tenho que pagar minhas contas em dia, tenho que ser fiel em outras áreas. Esse negócio que Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração, que Deus não está preocupado com roupa, isso é uma falácia. Deixa para outro estudo. Vamos dar o estudo sobre veste também, depois vocês vão pegar. Mas então Jesus aqui, ele não corta a lei do dízimo, ele sustenta a lei do dízimo. Deveis sim dizimar e ofertar, mas não pode omitir a outras coisas. Oh, glória a Deus! E aí nós vemos o que? Mais uma vez Jesus falando aonde? Abre comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, por favor. Capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: e entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Presta atenção, Jesus mais uma vez aqui, ele mostra que a casa de Deus ainda iria existir, ainda iria continuar existindo. A minha casa será chamada casa de oração. Para você ver que é tão verdade que o apóstolo Paulo, o maior fundador de igreja que a Bíblia nos mostra. Porque Jesus já tinha dito, a minha casa será chamada, ou seja, a igreja não vai acabar, o templo de adoração não vai acabar, o templo onde nós oramos não vai acabar. Então, ele está concordando com Malaquias capítulo 3. Por quê? Olha que Malaquias 3 diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazem prova de mim. E agora Jesus está mais uma vez concordando. A minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, ele está dizendo, enquanto houver templo, dízimos e oferta é mandamento. Por quê? Porque a minha casa, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, precisa mais pregar de dízimos e oferta dizendo que é mandamento? Não. Porque enquanto houver igreja na face da terra, dízimos e oferta, irmão, é mandamento. É isso que nós temos que ver. Daqui a pouco eu volto aqui até no Antigo Testamento para mostrar mais capítulo, mais versículo, mais livro falando de quê? De dízimos e oferta. Mas agora eu quero entrar com você, por favor, aí comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus.
Eita glória! Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 17 ao 21. Diz assim: Dize, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus respondendo, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: De quem é? De quem é esta afiche? E esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então lhe disseram: Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, é muita ignorância dizer que o Novo Testamento não tem versículo de dízimos e oferta. Jesus separa, ó, tá vendo a moeda, né? De César? Está falando de dinheiro. Dá a César o que é de César, pagar os tributos, pagar os impostos, e dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Ele acaba de falar para os fariseus no capítulo 23 mais à frente. Ele fala o que para os fariseus? Deveis dizimar, deveis ofertar, mas não pode omitir as outras coisas. É a mesma coisa eu não adulterar, mas eu roubar. É a mesma coisa eu roubar, eu não roubar, mas eu mentir. Então você vai quebrar o mandamento do mesmo jeito. Mas ele está afirmando aqui: dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E Deus fala o que em Malaquias? Em quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Meu Deus! Deus está colocando diante de nós, irmãos, versículos para poder quebrar essa doutrina aí, de pessoas deixando de dizimar, de ofertar, por causa de pessoas que não conhecem o que Deus quer. Ou conhecem, mas não querem ser fiel. Não querem. Aí Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz, versículo 1, que no final dos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido o quê? A espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras. Mentiras. Enquanto houver templo, dízimos e oferta, irmão, é mandamento, não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Aí pega aí meia dúzia de pessoas que tem dinheiro, que são empresários, e monta a igreja com o dinheiro dele, aí fala, tá vendo? Não precisou de dízimos e oferta, aí não precisou disso, aquilo, irmão, presta atenção. Pode montar a igreja com o seu dinheiro, com a sua fazenda, com a sua fortuna, mas eu fico com o que está escrito. Eu fico com a Bíblia Sagrada. Aí vamos pegar outro versículo aqui, por favor, para vocês verem. Ó, Marcos capítulo 12, versículo 42. Olha o que está escrito. Marcos capítulo 12, versículo 42. Oh, maravilha! Ó, diz assim: Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Ainda tem a cara de pau dizer que dízimo e oferta não era dinheiro. Dízimo e oferta era alimento. Quebra, irmão, essa doutrina do demônio hoje com a base nas escrituras, por favor. A viúva, ela depositou o quê? Alface? Lê o texto. Ela depositou o quê? Uma manga? Não, ela depositou 2 moedas que ela tinha. Oh, glória! Que nós possamos meditar no que está escrito. O que está escrito, irmão, é aquilo que vale. Ah, pastor, então tem mais prova disso? Tem. Abre João capítulo 6, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 7. Olha o que diz. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Por que Filipe está falando que 200 dinheiros de pão? Porque a multidão era grande, foi a multiplicação dos pães e do peixe. Nem com 200 dinheiro para comprar pão não daria. Então, o que comprava pão?
Estava comprando pão com jiló? Estava comprando pão com quiabo? Não. Dinheiro, 200 dinheiro. Quebra essa narrativa que o dízimo não era dinheiro, irmão. Era dinheiro para quem possuía dinheiro. E era fruto para quem só tinha fruto. E era dízimo de animal para quem só tinha animal. Mas vamos lá, se a igreja recebe 300 caixas de alface, cada caixa vem mais ou menos 24 cabeças de alface. Aí vamos pegar aqui e vamos usufruir de algumas. Mas vai dar para comer 200 caixas de alface? Claro que não. Sem lógica. Qual é o interesse para não desperdiçar aquele dízimo que foi dado de alface? Ver o que vai usar e o resto vamos vender para fazer dinheiro, para pagar despesa, para ter mantimento na casa de Deus. A Bíblia mostra isso? Mostra. Eu vou mostrar para vocês uma narrativa que vai provar isso. João capítulo 12, versículo 1 ao 5, por favor. Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Diz assim, Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os pés, enxugou os pés com os cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, do seu discípulo Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Irmão, tá vendo aí? Se dizimava com unguento porque a pessoa faturou muito, fez muito unguento e ela não conseguiu vender, e ela dizimou um pouco do unguento como forma de dizimar, está claro aqui que se vendia. Olha que Judas falou, olha, por que não se vendeu? E fazia dinheiro para dar aos pobres. A narrativa aqui, irmão, é só para mostrar que tanto o dízimo de alimento, de gado, não era usado só para comer. Comia a porção que devia comer e o restante se vendia, se comercializava para poder trazer dinheiro para fazer o quê? O resto da manutenção, ou então ajudar os órfãos e viúvas, mas com dinheiro. Então, que nós possamos meditar, que nós possamos abrir o que? O nosso entendimento, abrir os nossos olhos, porque dízimos e oferta é mandamento. Não precisa de alguém descer um anjo e falar assim, continua não, porque está escrito. Se está escrito, eu não posso mudar o que está escrito. Enquanto houver templo, dízimos e oferta, o quê? Para que haja mantimento na minha casa. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então que nós possamos meditar, que nós possamos, irmãos, abrir nossos olhos. Quando perguntaram se Jesus ia pagar tributo, o que ele fala para Pedro? Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Ele fala, Pedro, pega um peixe lá, pega 1 quilo de peixe e paga lá. Não. Pedro, lança o anzol, pega um peixe, na boca do peixe tira o quê? Um start, uma moeda. E teve que pagar com dinheiro. Porque se Pedro vai lá com 1 quilo de corvina, não ia pagar, irmão. Ele não ia aceitar. Preste atenção. O que Deus está colocando para nós nesse dia é um esclarecimento. Dízimos e oferta é mandamento. Dízimos e oferta é válido enquanto a igreja estiver na terra, enquanto tiver templo para poder pagar a luz, porque usa o ventilador, usa comprar os bancos aí que nós compramos, o púlpito aqui novo. Irmãos, é dízimos e oferta. Então que nós possamos meditar.
Que nós possamos, irmão, jogar por terra essas doutrinas de demônio. Estuda a palavra, irmão. Leia a palavra. Aos pastores que roubam, pastor, e aí, como é que faz? Irmão, eles vão acertar a conta com Deus. Deus quer a tua fidelidade e a minha fidelidade. Entrega o teu dízimo, você congrega? Entrega o dízimo onde você congrega. Tá? Oferte, eu posso ofertar onde eu quero? Pode, isso aí está livre. O que Deus está colocando em nossa mão é que dízimos e oferta não foi aniquilado pela graça, como muitos estão pregando aí. A graça não aniquila mandamento, a graça só aniquilou o pecado que estava dentro do homem, conhecido como pecado genético. Então, que possamos meditar. Dízimos e oferta não é costume, é mandamento. E para encerrar, abra aí 1 Coríntios capítulo 6, por favor. Eu vou mostrar que dízimos e oferta é mandamento, e ele, não sendo cumprido esse mandamento, você perde a salvação. Que, pastor? É isso aí. Vou te mostrar que quem não dizime e não oferta, perde a sua salvação. Escrito. Se está escrito, nós temos que ler e comprovar para vocês. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, por favor, versículo de número 10. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Pergunta a pessoa assim: quem não dá dízimo é o quê? Aí ela responde: ladrão. Certo ou errado? Eu vou responder: errado. Quem não dizima não é ladrão. É o que então, pastor? Roubador. Ladrão é quando alguém, ele pega o que é dos outros. Assalto, pega escondido. Ladrão, ele mete a mão naquilo que é dos outros. Roubador não. Roubador retém o que é dos outros. Há um exemplo. Eu falo para o meu filho assim: dá lá 100 reais à sua mãe. E eu dou na mão dele o dinheiro. E ele vai e não dá o dinheiro à mãe dele. Ele é ladrão ou roubador? Ele é roubador, por quê? Ele está retendo o dinheiro que é da mãe dele. Ladrão é o que rouba na mão grande, rouba escondido, pega o que é dos outros. Roubador não, retém o que é dos outros. Então há uma diferença entre ladrão e roubador. Mas tanto ladrão como roubador não vai herdar o reino de Deus. Essa é a Bíblia, não sou eu. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. E o texto ainda vai dizer que está dizendo que com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais. Nenhum roubador vai entrar no reino de Deus. Irmãos, a Bíblia fala ao contrário: vinde bendito, vai subir. Agora, para quem não vai subir, apartai de mim, maldito. Nenhum maldito vai herdar o reino do céu. E se a Bíblia fala que quem rouba o dízimo e oferta é maldito, aí está confirmando aonde? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os roubadores não herdarão o reino de Deus. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, na oração, no horário. Seja fiel em tudo que Deus colocou na tua mão para fazer. Tá? Que Deus te abençoe e me abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, irmão. Poxa, compartilhe para que as pessoas venham abrir os olhos daquilo que é chamado Santas Escrituras. Ninguém pode ir contra o que está escrito. Que Deus te abençoe e me abençoe. Que nos fortaleça em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.